Olá amigos, estamos aqui para mais uma palestra da Semana Jurídica Saberes do Direito, que está sendo realizada em parceria com a EPD e a editora Saraiva. Agora temos a honra de receber em nossos estúdios o professor Elison Pereira da Costa, um dos autores aqui da coleção Saberes do Direito, com o livro de Direito Administrativo 2. O professor Elison é mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos, especialista em Direito pela FGV e advogado concursado da Petrobras Transportes. Professor, seja bem-vindo. Passo a palavra ao senhor, sem mais delongas, para o nosso pessoal aqui do Autoridades do Direito. Obrigado, Danilo. Quero saudar vocês com uma boa noite. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui na Semana Jurídica Saberes do Direito. Tive a oportunidade de escrever um dos volumes aí da coleção, na verdade 2, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto, né? Tá aí para você, natureza jurídica das empresas públicas, sociedade de economia mista. Esse é um assunto que ele não é muito comentado na doutrina, não é muito comentado esse assunto. Aí você vai me perguntar assim, Elison, se é um assunto que não é muito comentado, de duas uma. Ou um assunto que não tem relevância nenhuma, pode ser, né? Ou é um assunto que ninguém teve coragem ainda de enfrentá-lo, né, de verdade. E quero dizer para vocês que, evidentemente, eu fico com a segunda opção. Não é que não é um assunto importante, é um assunto de extrema importância, principalmente para quem está advogando, principalmente para quem advoga. Esse assunto tem essa importância. Por quê? Nós vamos ver ao longo aí da nossa conversa aqui. Por que isso, pessoal? Falo para vocês por quê? Porque hoje nós temos empresas públicas, sociedade de economia mista, uma grande importância aí no cenário nacional. Nós temos as grandes empresas públicas e sociedades de economia mista atuando aí no mercado nacional. Então, como é que eu estruturei então essa palestra aí para vocês? Nós vamos falar em primeiro lugar, nós vamos falar do nosso tema aqui, não está funcionando aqui. Isso. Nossa introdução. O que nós vamos conversar? Primeira coisa, vamos situar o assunto, né? Quando nós falamos em administração pública, né, nós temos a visão da administração pública em sentido objetivo e em sentido subjetivo. Né? Em sentido objetivo, a administração pública ela pode ser entendida como aquela atividade concreta e imediata que o Estado realiza para atingir os seus fins. Em sentido subjetivo, que é o nosso interesse, é que a administração pública ela consiste nos sujeitos que realizam a função administrativa. E dentre esses sujeitos nós temos aí as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Quais são, ou para estudar esse assunto, o que nós temos como base? Qual que é a nossa base, a base do nosso estudo? Em primeiro lugar, a Constituição Federal, artigo 37 a 41, artigo 173 e artigo 175, que trata do tema. E, em segundo lugar, o Decreto-Lei 200 de 1967, que é o Decreto-Lei que trata da organização da administração pública. Tudo isso é introdutório, né? Duas coisas eu destaco aqui de importante para o nosso estudo. A criação de entidades estatais, a criação de empresas estatais, que assim nós vamos chamar aqui, ou empresas governamentais, a criação de estatais, é uma maneira, ou é uma das formas pela qual o poder público atua no domínio econômico. Existem várias formas do Estado atuar no domínio econômico. E uma dessas formas é por meio da criação de empresas públicas e sociedades de economia mista. Tem tabelamento de preços, é uma outra forma também de atuação do Estado no domínio econômico. Mas o que nós vamos focar é essa criação de empresas públicas e sociedades de economia mista. E quando o Estado, então, cria uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, o que ele faz? Ele faz
a criação delas para que elas explorem atividade econômica ou para que elas prestem serviço público. Quando o Estado cria uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, para prestar serviço público, né, ele faz isso com base no artigo 175 da Constituição Federal. O fundamento está lá. Né, a empresa de Correios e Telégrafos, né, empresa, que é uma empresa pública. Né, o que acontece? Ela presta, em regra, serviço público, um serviço exclusivo do Estado. Quando o Estado explora atividade econômica, cria a Petrobras, né, cria a Caixa Econômica Federal, que também é uma empresa, que é empresa pública, né, cria a Petrobras, que é a Sociedade de Economia Mista, cria para explorar atividade econômica. Né? Não é o fim do Estado a exploração de atividade econômica, mas o Estado pode criar essas entidades. Pois bem, então o Estado cria aí as suas entidades administrativas, né? E ele pode, então, atuar no domínio econômico, atuar na exploração de atividade econômica. E o que tem a ver isso? Né? O que tem a ver isso? Né? O que nós temos? O que tem a ver isso com a natureza jurídica das subsidiárias da Sociedade de Economia Mista e empresas públicas? Eu vou dar um enfoque maior aqui, pessoal, para as subsidiárias da Sociedade de Economia Mista, né, que são mais comuns. Né? As subsidiárias, as empresas subsidiárias de Sociedade de Economia Mista são as mais comuns. Pois bem, né, a Sociedade de Economia Mista, ela tem o seu fundamento nos artigos 37, inciso 19 da Constituição Federal, artigo 6º, inciso 3 do Decreto 200 de 1967 e também na própria Lei de SA, no artigo 236 aí da Lei de Sociedades Anônimas. Né? E o que são, então, as sociedades de economia mista? As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado autorizadas por lei, ok? Autorizadas por lei, sob a forma, né, exclusiva de SA, Sociedade de Economia Mista só pode ser SA, e que podem explorar serviço público, podem prestar serviço público ou explorar a atividade econômica. Essas são aí as chamadas Sociedades de Economia Mista. Né? Então, para você, por força do dispositivo da Constituição Federal, do artigo 37, inciso 19, as sociedades de economia mista, elas não são criadas por lei, elas são autorizadas por lei. Existe uma autorização, então, para aí a criação, né, das sociedades de economia mista. O exemplo mais conhecido, né, e aí eu vou puxar um pouquinho aqui a sardinha, porque milito nessa área, trabalho nessa área, é a Petrobras, é uma sociedade de economia mista. A Petrobras, todo mundo conhece, então fica fácil aí da gente entender. Pois é, a Petrobras, então, é uma sociedade de economia mista, está sob a forma de SA, e, evidentemente, o que faz a Petrobras? Explora a atividade econômica. Com relação à sociedade de economia mista, a gente não tem muita dúvida, né, sobre a natureza, sobre o regime, sobre a personalidade. Por quê? Porque logo no segundo bloco, eu vou procurar desmistificar algo que fica um pouco complicado e que as pessoas acabam confundindo, que é a diferença entre natureza, personalidade e regime jurídico. Nós nunca encontramos, né, uma definição ou explicações que sejam de fácil entendimento sobre natureza jurídica de um instituto, ou sobre regime jurídico de um instituto, ou sobre a personalidade jurídica daquele instituto. Né? Faz muita confusão sobre esse assunto. Né? Às vezes a pessoa ela começa a falar de natureza, mas está falando, na verdade, de personalidade. Às vezes ele começa a falar de personalidade quando está falando, na verdade, de regime. E assim por diante. E é isso que acaba nos trazendo confusão na vida prática. Você verá que existe uma incidência e existe uma necessidade de a gente conhecer a natureza jurídica das subsidiárias dessas sociedades de economia mista e empresas públicas. Por quê? Porque isso tem implicação na vida prática, na vida do dia a dia do advogado, tanto estatal, como é o meu caso, ou daquele advogado que está aí na área privada e às vezes militando contra uma estatal, né? Ou assessorando também uma estatal, também existem essas situações. Pois bem, então nós sabemos então que a sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito
privado, autorizada por lei, né, tem a sua autorização por força do dispositivo constitucional, tem a forma de SA e ela pode explorar também a atividade econômica, tal como aí a Petrobras, que explora aí a comercialização, explora lá a produção, enfim, de petróleo, gás e hidrocarbonetos. Com relação à natureza jurídica, personalidade jurídica e regime jurídico da Petrobras, dúvida nenhuma paira na doutrina, ninguém tem dúvida. Não existem grandes dúvidas sobre isso, né? Mas eu acho necessário, nesse momento, nós fazermos o seguinte: precisamos esclarecer primeiro o que é natureza jurídica. O que é a natureza jurídica de um instituto, né? Então, vamos lá. Natureza jurídica, pessoal, é buscar a essência. É buscar a essência de um instituto e classificar esse instituto dentro do universo jurídico. Isso é natureza jurídica. Então, quando eu falo em natureza jurídica, é eu olhar para aquele instituto e saber a essência daquele instituto e classificá-lo dentro do ordenamento jurídico. Pois é, quando eu olho então a sociedade de economia mista, eu não tenho dúvida. Como é que eu classifico a sociedade de economia mista? É uma entidade. Então eu olho qual que é a essência da sociedade de economia mista. É uma entidade da administração pública indireta. Então eu não tenho dúvida com relação à natureza jurídica da sociedade de economia mista. A Ellison, então, com relação à subsidiária, também não deve ter. Ah, meu amigo, tem. E nós vamos ver no segundo bloco, já nós vamos ver na sequência aqui dessa nossa palestra aqui. Então, com relação à sociedade de economia mista, não tenho dúvida, é uma entidade da administração pública indireta. Personalidade jurídica. Então, guarda esses conceitos, porque já nós vamos trazer à tona, né? Nós vamos trazer à tona a polêmica disso. Personalidade jurídica é a maneira pela qual aquele instituto se estrutura. Como é que aquele instituto se estrutura? Então a personalidade jurídica, ou ele se estrutura de acordo com as normas de direito público, ou ele se estrutura de acordo com as normas de direito privado. Tá? Ou ele vai ser criado pela lei e a lei traz toda a sua feição, ou ele vai ser estruturado com normas de direito privado, que é o caso da sociedade de economia mista. A estruturação dela está no Estatuto Social ou, se for o caso, no caso da Sociedade de Economia Mista, no Estatuto Social. Na empresa pública, o contrato social. Mas vamos falar da Sociedade de Economia Mista, então. No caso dela, não tem dúvida. A personalidade jurídica dela é privada. Não é, ela não tem toda a sua base lá na lei de SA. Não é assim que acaba funcionando aí com a Sociedade de Economia Mista, né? Quando eu tenho uma sociedade de economia mista, o que eu faço? Para ela entrar no mundo jurídico, o que eu faço? Eu transcrevo os seus atos constitutivos no órgão de registro competente. Não é assim que funciona a sociedade de economia mista? Não é nisso? Eu pego o estatuto e transcrevo lá no órgão competente. Então não tenho dúvida com relação à personalidade jurídica da sociedade de economia mista. E também não tenho dúvida com relação ao regime jurídico da sociedade de economia mista. Não tenho. Não existe dúvida com relação a isso. Por quê, pessoal? O que é regime jurídico? Então, natureza, buscar a essência. Ou seja, onde está esse instituto no ordenamento jurídico? Onde eu localizo? É como se eu abrisse um livro e procurasse lá no índice. Sociedade de economia mista, você vai achar lá, entidade da administração pública indireta. Personalidade jurídica, a forma pela qual ela se estrutura. Personalidade, ou de direito público ou de direito privado. Regime jurídico. O que é regime jurídico? Conjunto de direitos e obrigações que aquele instituto está subordinado. Regime jurídico da sociedade de economia mista. Conjunto de direitos e obrigações que ela está subordinada. E o regime jurídico ele pode ser público, incidência de normas totalmente públicas. As autarquias são assim. Regime de uma autarquia é totalmente público. Regime da administração pública direta, totalmente público. O regime pode ser privado, um regime totalmente privado, que não tem na administração pública, evidentemente, né, porque o regime privado está aí na área privada. Então, uma empresa privada tem um regime totalmente privado. E existe o chamado regime jurídico híbrido. Nossa, mas o que é isso?
é o regime das empresas públicas e sociedades de economia mista. Por quê? Porque, em regra, eu aplico normas de direito privado, só que essas normas são derrogadas por normas de direito público, naquilo que a Constituição e a lei dispõem em contrário. Então, quando eu olho a sociedade de economia mista, eu tenho principalmente, e aqui eu tenho que fazer uma diferença entre as que exploram a atividade econômica, empresas públicas e sociedade de economia mista que exploram a atividade econômica, e empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviço público. Mas as que exploram a atividade econômica, que eu tenho um regime privado e com normas de aplicação de direito público, concurso, normas de prestação de contas ao Tribunal de Contas, normas de aplicação da lei de improbidade administrativa, normas relativas à licitação, enfim. A sociedade de economia mista, o regime dela é híbrido, como nós vamos ver logo na sequência, que nós vamos entrar aí nas subsidiárias. Então, tranquilo a sociedade de economia mista, tranquilo a administração pública. Então, esse primeiro bloco é essa introdução do assunto. Não tem dúvida alguma sobre a natureza de empresa pública e sociedade de economia mista. O problema e os problemas nós vamos ver logo na sequência, com relação às subsidiárias dessa, que boa parte da doutrina passa batido, mas que tem uma implicação doutrinária forte e tem uma implicação prática muito grande, e que nós vemos já já. Logo na sequência, nós entraremos aí para discutir a natureza jurídica das subsidiárias, e aí o assunto acaba fervendo. Vamos lá.